Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Ghost Stories, de 2017. É um filme britânico dirigido por Jeremy Dyson e Andy Nyman. Esse último também é um ator que estrela no filme. Ele já participou de alguns outros filmes de terror antes, como Morte Negra e ABCs of Death 2. O filme também estrela Martin Freeman, que fez Hobbit, Fargo, Pantera Negra e uma porrada de coisa, Paul Whitehouse e Alex Lotter, que faz aquela tal série End of the Fucking World da Netflix. De vez em quando dá um bug no sistema das produtoras e a galera lança uns filmes com um nome muito parecido em um espaço muito curto de tempo. Em 2013 tivemos Sanitarium e Sanatorium, em 2015 tivemos Final Girl e The Final Girls, e em 2017 nós tivemos A Ghost Story e Ghost Stories no plural. Bem, Ghost Stories é um terrorzão que é inspirado em uma peça de teatro que também foi escrita e dirigida pela dupla Jeremy Dyson e Andy Nyman. Esse último que também estrela como protagonista na peça de teatro, que é o papel que ele reprisa no filme. Mas o filme não é só uma adaptação de uma peça, ele também é uma homenagem para um estilo muito específico, que são as antologias de terror que a produtora inglesa Amicus fazia nos anos 60 e 70. Eram filmes que tinham várias histórias diferentes amarradas por um tema único, por uma armação geral, como geralmente é com as antologias. O único desses que eu assisti, eu acho que é o mais conhecido deles, que é o A Casa que Pingava Sangue, que tem o Christopher Lee e o Peter Cushing. Mas enfim, o que Ghost Stories faz é pegar essa ideia da antologia anos 60 da Amicus e trazer isso para os tempos atuais. Então o filme tem uma pegada mais moderna, tem bastante técnica recente ali, e eu achei ele muito bem feito e eu achei um filme muito bom. Antes de falar mais do filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês já não forem inscritos. Deixem uma curtida no vídeo, comentem aí embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês viram esse filme. E também comentem sugestões para os nossos próximos vídeos também. E antes de falar mais também, eu sempre dou o aviso de que é bom ver sem saber nada. Mas para esse filme eu tenho que ressaltar isso bastante. Tem que assistir sem saber nada, que é muito melhor. Esse é um filme que depende muito de reviravolta e de um roteiro surpreendente. Então é aquilo, se você não assistiu o filme, vai lá assistir o filme e depois assiste o vídeo. Sério, vai assistir o filme. Tá, vai lá. Isso aí. A trama de Ghost Stories é sobre o Professor Goodman, que é um homem bem cético que apresenta um programa de TV onde ele desmascara videntes farsantes e outras pessoas que praticam artes sobrenaturais. Esse programa é baseado no trabalho de um investigador paranormal chamado Charles Cameron, que o Goodman admira muito. Um dia, o protagonista recebe um convite desse ídolo dele para se encontrar. E quando ele conhece o Cameron, ele diz que ele era cético, mas que ele acredita no sobrenatural agora por causa de 3 casos que ele não conseguiu explicar e que assombram ele até hoje. O Cameron então pede pro Goodman investigar esses 3 casos. Então o filme tem essa estrutura do personagem principal investigando os 3 casos diferentes, e cada um acontece em um conto separado, mas tem elementos recorrentes entre os 3, e a história base do investigador também é bem sólida. O primeiro conto é uma assombração de fantasma em um manicômio abandonado, o segundo é sobre um menino que atropelou uma criatura demoníaca, e o terceiro é um clássico conto de casa mal assombrada com espíritos. São 3 histórias bem básicas, mas o que chama mais a atenção no filme é a técnica, que é muito boa, e a história de armação, que é muito bem feita. É o mais foda do filme. O que eu gosto muito nesse roteiro é que ele é muito bem construído. Ele estabelece bem cada personagem em sua primeira cena, e ele também é muito bom em construir tensão, o que é bem importante. Em cada um dos 3 casos, a gente começa com o Professor Goodman encontrando com a pessoa que presenciou a assombração. Eles conversam um pouco antes para estabelecer o que aconteceu ali, e depois entra o conto de cada um. Essas conversas estão lá para mostrar o trauma de cada personagem, como eles estão receosos em falar o que aconteceu, e como isso é uma coisa horrível que marcou eles. E isso é muito bom porque deixa os 3 relatos bem tensos, mesmo você sabendo que o personagem principal que tá ali contando aquilo sobreviveu. A tensão nessas cenas não vem do perigo de morte, ela vem do desconhecido. Você sabe que aconteceu alguma coisa ali e que eles viram algo horrível e inexplicável, e você fica nervoso e tenso com essa situação, porque você sabe que você vai ver esse acidente, você vai ver o que eles viram, o que eles presenciaram ali. O filme tem uma atmosfera macabra, tem uma trilha sonora bem pontual, uma fotografia que geralmente ou é bem fria e morta,
ou muito sombria. Mas é um sombrio bonito, ele usa bem a iluminação e a escuridão. Ele não fica incompreensível, tudo muito escuro. Mas esse é um desses filmes que tudo encaixa perfeitamente, tudo contribui para essa atmosfera de terror. As atuações são todas incríveis, o Andy Nyman ele tá sensacional, porque tem as cenas que ele tá falando com a câmera, né, porque ele tá gravando isso. Então ele tá bem natural ali. O Martin Freeman faz um personagem meio parecido com o que ele tá acostumado a fazer, mas isso tem uma virada muito boa também, e ele acaba sendo responsável por uma das atuações mais desconcertantes mais pro final do filme. Mas quem me impressionou no filme mesmo foi o Alex Lauter, que é o adolescente que conta a segunda história. E puta merda, esse moleque passa uma tensão tão grande só com a expressão dele. Ele tá com um olhar de sofrimento e nervosismo constante. Você só fica desconfortável assistindo ali, olhando pra ele toda hora. A direção também é muito versátil, eles usam uma boa quantidade de técnicas e tem uma estética muito boa assim no geral. Toda a técnica do filme é notável por si só, mas eu acho que também merece o crédito por ser uma ótima adaptação de peça de teatro. Porque tem alguns filmes que não conseguem fazer muito bem essa adaptação dos palcos pra tela. Pega, por exemplo, o Fences, do Denzel Washington, que concorreu ao Oscar há alguns anos atrás. O filme é baseado em uma peça de teatro e é um bom roteiro, é um bom estudo de personagem. Mas cinematograficamente, o filme não é nada interessante. É só um monte de cena de diálogo bem extensa, gravada de uma maneira bem tradicional em um cenário qualquer, por 2 horas e meia, e isso fica cansativo bem rápido. Mas Ghost Stories é uma adaptação de teatro cinematográfica pra caralho. O objetivo é fazer um filme tenso, né? Então eles usam muito plano longo, plano estático, tem toda uma construção de clima, é uma direção bem paciente, digamos assim. Eles ficam bastante tempo mostrando só cenário, mostrando nada acontecendo, pra dar aquela tensão, pra aumentar a expectativa. E como tá na moda fazer esses planos sequências que passeiam pela casa e ficam seguindo os personagens, é claro que tem uma cena dessas no terceiro conto. Com uma direção de atores muito boa, porque o Martin Freeman nessa cena não tá reagindo a nada. Ele tá reagindo aos sons que vão entrar na pós-produção depois. Tem uma variedade de estilo, tem umas cenas no começo do filme que são gravadas em found footage, com aquele filtro de gravação caseira de 8mm que funciona muito bem pra dar a sensação de que aquilo é uma coisa real que você tá assistindo. E a equipe faz um trabalho ótimo pra mostrar o que os personagens estão sentindo através dos enquadramentos. Quando o Goodman escuta a fita que ele recebe do ídolo dele, que todo mundo acha que tá morto, a fita passa em vários planos de detalhes, super fechados, para mostrar como aquilo ali é uma coisa chocante pro protagonista. E quando o investigador, né, esse grande ídolo dele, menospreza ele, fala que tudo que ele acredita é uma mentira, corta para um plano do protagonista sentado sozinho, todo desfocado, para mostrar como que o protagonista tá desnorteado ali. Tem a primeira entrevista que o protagonista faz, né, o primeiro caso que é contado, e toda a cena que ele tá falando com o homem que conta a história tem um jogo de câmera bem foda. Porque o entrevistado começa na defensiva, ele não quer tá falando aquilo, discutindo sobre a família dele, coisa assim. Então isso é gravado com uma parte do cenário bloqueando o plano entre os dois. E no momento que ele começa a falar do caso sobrenatural que ele presenciou, fica mais sério, a câmera muda para uns close-ups e tem até uma quebra do eixo. O diálogo começa a ser gravado do lado oposto de onde a câmera estava, então os personagens trocam a direção para onde eles estavam olhando. E tem todo um detalhe da produção para estabelecer bem os personagens. E o quarto do menino que conta a segunda história tem todas as imagens de desenho de demônio. E todos os cenários são bem feitos também, tem uns sets bem bonitos e bem britânicos também nessas locações que eles arranjaram. Acho que para falar mais de como o design e o roteiro desse filme funcionam muito bem, eu já tenho que entrar na spoiler zone, então considerem-se avisados, vai ter mais spoilers a partir de agora. E eu vou falar de novo, se você não assistiu, corre e vai assistir esse filme. Não assiste a spoiler zone sem ter visto esse filme, eu vou ser bem enfático nisso. Então vai lá assistir o filme. You've just crossed over into the spoiler zone. Eu comecei a assistir esse filme já esperando que essas histórias fossem conectadas, então eu já tava caçando todo tipo de coisa, todos os elementos recorrentes nessas histórias. Já tava bolando teoria lá. Ok, a fantasma da primeira história tem vestido amarelo e tem uma boneca na última história com vestido amarelo que talvez sejam relacionadas. E eu já tinha percebido um pássaro que era recorrente e os números que apareciam o tempo todo, mas eu não tava esperando o que ia acontecer no terceiro ato. Porque o filme vai ficando mais louco. Enquanto o protagonista tá escutando os casos, ele também vai experienciando eventos sobrenaturais.
E algumas cenas bem tensas, quando ele vai entrevistar o adolescente e vê várias pessoas imóveis na casa dele, e o adolescente insiste que não tem ninguém mais lá. Só que no final o filme fica bem surreal. O Martin Freeman reaparece do nada e quebra o cenário, começa a ter umas coisas temporais meio estranhas. O que acontece é que a gente descobre que o filme inteiro foi uma fantasia criada pelo protagonista, que na verdade está em coma depois de ter tentado se matar. Ele tentou se matar porque ele sentia culpa de uma situação que aconteceu na infância dele. Praticamente tudo que acontece no filme, desde os elementos de história e os cenários, todo o design de produção, até ações e falas dos personagens, tudo remete ou ao quarto de hospital onde ele tá em coma, ou a esse evento traumático na vida do personagem de quando ele era mais jovem. Os 3 personagens que contam os 3 casos são o médico, o enfermeiro e o faxineiro que frequentam a sala, o fantasma de vestido amarelo, uma boneca que tá na sala, o horário que as 3 assombrações acontecem é às 3h45 da manhã, porque é a hora que ele foi admitido no hospital. Os fantasmas colocam o dedo na boca das pessoas para representar o tubo que tá na boca dele enquanto ele tá em coma. E também tem outros itens, tipo a sacola de mercado, a assombração de capuz, os retratos, os jovens na praia. Tudo isso remete ao evento traumático, que foi quando 2 jovens mau caráter fizeram um jovem deficiente entrar em um esgoto para contar os números na parede, e ele acaba morrendo de asma e o protagonista não faz nada para ajudar ele. E esses números são uma presença constante no filme, eles estão nos créditos iniciais e em quase todas as cenas. Tem algum número escrito na parede, ou em uma janela, ou em um aviso. É um trabalho de design de produção bem pensado, que cria essa presença constante durante o filme. E eu, como um bom fã de Lost, já tô acostumado a caçar número, percebi isso logo de cara. Eu vi, tem uns números recorrentes, tem que ver o que eles vão fazer, o que vai acontecer na trama com eles. Mas eu acho isso sensacional, como cada item e cada elemento da história tem pelo menos 2 significados, e é o tipo de filme que você pode assistir umas 5 vezes e continuar percebendo coisa nova nele. O roteiro fica bem viajado, bem rápido no terceiro ato, mas no final ele dá essa conclusão satisfatória. Porque tem algumas partes no começo que você fica meio descrente, que parece só uns clichês estúpidos de terror, do tipo, mas por que tem uma sala cheia de manequim nesse hospício abandonado? Ou então, por que o Martin Freeman não chama a polícia quando ele começa a escutar passos na casa dele? Pode ser alguém invadindo. Mas como tudo isso é uma desilusão do protagonista, essa falta de lógica faz sentido. E eu entendo como tem alguém que possa odiar esse filme, porque a galera que quer ver um filme que seja só um filme de assombração genérico, provavelmente não vai gostar que no terceiro ato ele dá um 360, e aí o senhorzinho velho arranca a maquiagem da cara e mostra que ele é o Martin Freeman, e aí ele literalmente rasga o cenário, que é um fundo falso de papel, pra eles poderem mudar a ambientação da cena. É uma coisa muito louca que brinca muito com uma quarta barreira em uma questão técnica, assim, do Martin Freeman trocar de figurino e pentear o cabelo com a mão. E é engraçado também como o roteiro brinca com essa questão da quarta barreira. Porque quando começa a acontecer essas loucuras, o protagonista pergunta, a gente pode cortar agora? E parece que o filme vai ficar autoconsciente de que é um filme, uma coisa meio Mel Brooks, só que é o próprio protagonista que tá entendendo a situação errada. Aquela quebra de cenário não significa que ele tá num filme, significa que ele tá fantasiando aquela situação toda. Enfim, o filme é uma loucura só e eu gostei muito disso. E claro, tem a maquiagem foda também. Eu não sei se o personagem do investigador velho era o Martin Freeman o tempo todo ou só na cena que ele tira a maquiagem. Eu acho bem capaz dele ter sido Martin Freeman e eu não ter notado. Mas tem outro nome de ator que foi creditado como esse personagem. E eu não sei se ele foi um ator inventado ou não, porque tem alguns créditos ali no IMDb, mas não tem nada muito significativo. Mas além da maquiagem de velho que é bem feita, também tem a maquiagem de fantasmas e aparições que são recorrentes ao longo do filme, que são muito boas também. Enfim, eu gostei pra cacete de Ghost Stories, foi um dos melhores e mais criativos filmes de terror e suspense que eu assisti recentemente. Os 3 contos são bem tensos e ele faz o terror muito bem. E no final ele é um filme bem esperto e com bastante atenção a detalhe e tem uma construção de mundo muito boa ali. É uma recomendação muito positiva minha. E a categoria que eu coloco é o sensacional. Vai ser esse o nome mesmo da categoria entre o muito bom e o clássico. Sensacional, é isso daí.